Volta à Espanha 2019 é apenas um bate-papo sobre a bike, sobre a competição, não é um resumo, então vamos lá. 17ª etapa, 220 quilômetros, a etapa mais longa dessa edição da Volta à Espanha. Quando a gente olha para a altimetria, não tinha nenhuma montanha categorizada. Isso não quer dizer que não tem montanha, porque durante a transmissão, em vários momentos, os caras estão ali fazendo força. É que naquele desenho bonitinho, nem sempre aquilo vai conseguir transmitir o que os ciclistas sentem na perna. Mas o principal desafio não foi necessariamente as pequenas ondulações do percurso, foi o vento e o ritmo que foi imposto por todas as equipes desde o começo. Vento cruzado sempre, por isso que a gente sempre, em todas as fotos, todas as imagens, tinha aquela formação de echelon, né, que os ciclistas eles se colocam na diagonal para o vento cruzado, para se beneficiar aerodinamicamente. Logo no começo, o ritmo já estava muito forte, teve uma quebra no pelotão com 47 ciclistas. Por incrível que pareça, o único ciclista que estava bem colocado na classificação geral, que até a 16ª, 17ª etapa estava na 6ª colocação, foi o Nairo Quintana. O que é surpreendente, porque, primeiro, o Nairo Quintana, ele tem uma boa relação peso-potência. Mas isso no plano, no vento cruzado, pouco importa. O que mais importa no vento cruzado, no plano, é a potência absoluta que o ciclista consegue produzir. Por isso que geralmente nas etapas planas, nas provas clássicas, a gente acaba vendo os ciclistas que têm uma melhor performance, são aqueles ciclistas, os ciclistas mais altos, com uma maior estrutura muscular, porque eles conseguem produzir uma maior potência absoluta. E o Nairo Quintana estava no meio desses 47 caras. E ele estava se beneficiando dessa história porque a diferença média dessa quebra do pelotão em relação ao pelotão do camisa vermelha, incluindo Roglic, Valverde, Pogacar, obrigado pelas correções que eu estava falando Pogacar. Estavam todos os caras da classificação geral para trás, com uma diferença de 5 minutos, o que colocava o Nairo Quintana numa situação de voltar para a 2ª colocação na classificação geral. No final das contas, o grande vencedor do dia foi o Philippe Gilbert, que ele está saindo da Deceuninck Quick-Step e ele está indo para a Lotto Soudal. Ele está tendo uma performance fantástica. Com certeza a Deceuninck Quick-Step está coçando a cabeça e fala assim, será que a gente fez a coisa certa deixando o Philippe Gilbert ir embora? Porque o Philippe Gilbert está indo embora, provavelmente ele não foi convocado para o Tour de France. E talvez isso tenha irritado muito ele já está caminhando para a aposentadoria e talvez a única opção razoável era ele sair da Deceuninck Quick-Step e ir para a Lotto Soudal. É isso que vai acontecer, de qualquer forma, ele carimbou mais uma vitória para ele e para a Deceuninck Quick-Step. Por conta dessa performance do Nairo Quintana, o Nairo Quintana ele saiu da 6ª colocação e acabou voltando para a 2ª colocação. Então ele e o Valverde ficam ali trocando posições, apesar do Valverde estar mais consistente e o Primož Roglic intocável. O Primož Roglic, a partir do momento que ele assumiu a camisa vermelha, esquece. O cara é intocável, ele responde a todos os ataques, ele não teve nenhum momento de fraqueza e pelo que parece ele não vai ter nenhum momento de fraqueza. 18ª etapa, 177 quilômetros, 4 montanhas categoria 1. Só que o final não era em alta montanha, eles literalmente passavam, subiam e desciam as 4 montanhas categoria 1. A última informação, tomou um susto, desculpa. A última informação da 17ª etapa, que foram os 220 quilômetros, foi a etapa mais rápida da história do pelotão profissional, das etapas acima de 200 quilômetros, 50,6 de média. Absurdo, não tem, como ficar 200 quilômetros, mais de 200 quilômetros, no vento cruzado, acima de 50 quilômetros por hora. Só os caras. Volta para a 18ª etapa, 4 montanhas de categoria 1. Primeira montanha, o pelotão passou relativamente junto, daí na 2ª montanha já se formou a fuga, algumas quebras no pelotão, mas como sempre, tudo começou a se definir
não na última montanha, mas na penúltima montanha, quando eles passavam no topo da penúltima montanha, o ciclista que conseguia, que está lutando pela classificação geral, que conseguia se deslocar um pouco de todos os principais, era o Miguel Ángel Lopes. Abriu um pouco de tempo e daí começou um jogo de xadrez entre todos que ficavam: Roglic, Valverde, Pogačar, Rafał Majka, o Marc Soler. Marc Soler, da Movistar, ele tem sido o gregário, o que os comentaristas têm falado, ele tem sido o gregário do ano, porque ele trabalhou ontem muito para o Alejandro Valverde, no vento cruzado, nos 200 km, e hoje ele trabalhou muito para o Nairo Quintana. E é impressionante como essa presença de um gregário que tem essa missão de realmente ajudar aos líderes, no caso da Movistar, como faz diferença. Porque se o Valverde tivesse ficado largado no vento cruzado, ele teria perdido muito tempo. Se o Nairo Quintana hoje tivesse perdido, não tivesse o Marc Soler para ajudar, com certeza ele teria perdido muito tempo. Outra informação que eu esqueci da etapa 17 do vento cruzado: o Miguel Ángel Lopes tomou uma penalização de 10 segundos porque o ciclista da equipe dele deu uma lançada nele, parecida com aquilo que acontece na prova de velódromo, o que no ciclismo de estrada é proibido. Não ganhou 10 segundos e perdeu 10 segundos. Indo em direção à última montanha, da fuga que inicialmente tinham 13 ciclistas, o cara que conseguiu fazer a diferença foi o Sergio Higuita, outro colombiano que foi recentemente contratado pela Education First, com 22 anos, ou seja, tem uma geração de novos ciclistas, tem pelo menos uns 15 novos ciclistas de diferentes equipes, que esses caras vão fazer todas essas grandes voltas ano que vem, 2020, seria uma loucura, porque será o grande desafio entre eles e a antiga, atual geração que é mais consistente. Tom Dumoulin, Chris Froome e outros. Só que tem essa nova geração que tem uma quantidade muito maior de bons ciclistas do que essa geração que a gente está acompanhando, que são 5, 6. O Sergio Higuita foi o cara que conseguiu fazer a diferença e ele começou o voo solo em direção à linha de chegada. Atrás dele tinha um quarteto. Miguel Ángel Lopes, que tinha sido pego pelo trio Primož Roglic, Rafał Majka e o Alejandro Valverde. E atrás desse quarteto de classificação geral tinha um outro quarteto, e dentro dos 4 ciclistas, 2 que estavam lutando pela classificação geral que sobraram: o Nairo Quintana e o Pogačar. Sergio Higuita passou, ganhou, feliz, entrevista, a nação colombiana com mais um ciclista para torcer. Agora não é nem torcer mais para um ciclista colombiano. A torcida colombiana já tem um privilégio para quem iremos torcer, ou todas as competições eles têm um ciclista diferente para torcer. No finalzinho, aquele quarteto que incluía o Primož Roglic. O Primož Roglic, ele não teria grandes motivos para querer fazer um sprintzinho e ganhar uma bonificação de 6 segundos, mas só para carimbar e para afirmar que realmente ele é o melhor cara dessa volta à Espanha, ele sprintou e ainda ganhou uma bonificação de 6 segundos, chegando junto com ele o Valverde, o Rafał Majka. O único cara que não conseguiu pedalar em pé no finalzinho foi o Miguel Ángel Lopes, que chegou logo atrás, mas porque o Miguel Ángel Lopes desse quarteto foi o que fez mais força. Poucos segundos depois chegava o outro quarteto que incluía o Nairo Quintana e o Pogačar. Isso fez com que a classificação geral, nesse momento, nós continuamos com o senhor Primož Roglic na liderança, o Valverde voltando para a segunda colocação, Nairo Quintana em terceiro, Miguel Ángel Lopes em quarto e o Pogačar em quinto. O Rafał Majka é o que tem uma maior diferença, a 7 minutos e 46. É isso, a volta da Espanha tá bem curiosa, não tá tendo uma grande luta pela camisa vermelha, porque o Primož Roglic tá em outro nível, mas tem sido bem interessante olhar esses novos nomes que estão aparecendo. Do Primož Roglic para baixo tá bem aberta a segunda e a terceira colocação da Volta à Espanha 2019. É isso, tchau.